Pessoal, dando continuidade aqui então sistemas lineares, né? Aqui com o exemplo 3, lá no vídeo, né? A gente tem um vídeo aí com os exemplos 1 e 2, né, que a gente verifica se um conjunto de valores é ou não solução de um sistema. Nos exemplos aqui a seguir, a gente quer achar justamente quem é o sistema que representa a situação problema, né, apresentado para a gente, tá bom? É isso que a gente pretende fazer nessa videoaula. Então vamos que vamos. Uma barraca de tiro ao alvo de um parque de diversões dará um prêmio de R$ 20 ao participante que cada vez que ele acertar o alvo. Ou seja, olha, R$ 20 se ele acertar o alvo, né? Cada vez que ele acertar o alvo, R$ 20. Por outro lado, cada vez que ele errar o alvo, ele vai pagar quanto? R$ 10, certo? Não há cobrança inicial para participar do jogo, ou seja, ele não paga nada para participar do jogo, certo? Um participante deu 80 tiros. Então, ele deu 80 tiros. Desses 80 tiros, ele acertou uma parte e errou outra. E ao final, recebeu quanto? R$ 100, certo? R$ 100. Qual foi o número de vezes que esse participante acertou o alvo? Como eu disse, nosso intuito aqui, primeiro, é encontrar, certo, o sistema que representa, né, essa situação problema. Em um outro momento, em um outro vídeo, em uma outra situação, nós vamos voltar, né, nessas questões e vamos, né, utilizar um método de como resolver e chegar na solução deles, tá? Te acalma e vamos que vamos. Olha só, a gente sabe o seguinte, ou melhor, a gente não sabe, certo? Quantas vezes foram o número de acertos dele. Então, vou fazer o seguinte, ó, x vai representar o quê? X vai representar os acertos que ele conseguiu, certo? É o número de vezes que ele conseguiu acertar o alvo. Y vai representar o número de vezes que ele errou o alvo. Então, aqui representa o número de erros, certo? Então, o que é que acontece? Eu sei que entre erros e acertos deram 80 tiros. Então, eu tenho que x, a quantidade que ele acertou, mais a quantidade que ele errou, isso aqui deu quanto? 80, certo? X mais y deu quanto? 80. Então, bora lá. Bora fazer o seguinte, quanto é que ele arrecadou quando ele acerta o alvo? Olha só, cada vez que ele acertou o alvo, quantas vezes? X vezes. Cada vez que ele acerta o alvo, ele ganha 20. Então, vai ficar com quanto? Com 20 vezes x. Só que observa o seguinte, cada vez que ele erra, ele também deve pagar. Ou seja, vai pagar R$ 10 a cada vez que ele erra. Então, quantas vezes que ele errou? Não foram y? Então, y 10 vezes y. Então, isso aqui é o total que ele acertou, isso aqui é o total em que ele vai ter que pagar ao errar, certo? Total que ele vai pagar ao acertar e total que ele vai pagar ao errar. Então, ele vai ficar com quanto? Basta ver quanto é que entrou de dinheiro, que é 20x, e tirar, não é isso? Ó, a quantidade que ele perdeu, que ele deveria pagar. Ou seja, 20x menos 10y, isso aqui vai nos resultar a quantidade que ele vai ficar aí no bolso. Foi exatamente de quanto? De 100, certo? Então, está aqui, ó, o nosso sistema linear que representa esse problema, certo? Está aí o sistema linear que representa esse problema. Só algumas considerações. Observa o seguinte, que o sistema aqui está bem bonitinho. Ó. A gente tem as incógnitas aqui no primeiro membro e o termo independente lá no segundo membro. A gente tem as incógnitas aqui no primeiro membro e no segundo membro o termo independente. Professor, já esqueci o que é incógnita. São as letrinhas, certo? São as letras que representam algo desconhecido. Então pronto, está aqui, certo? Beleza? Então, olha só, o que a gente quer daqui é só isso, é só encontrar o sistema. Tá bom demais. Mas alguém de repente diz, professor, poderia fazer esse mesmo problema aqui através de equação de primeiro grau? Pode sim, pode fazer tranquilamente. Só que o nosso intuito aqui é trabalhar sistemas lineares, tá certo? Bora lá para o nosso próximo exemplo? Pronto, tá aqui o nosso quarto exemplo, certo?
Pessoal, o quarto exemplo fica aí para vocês, né, como sugestão de tentar responder esse probleminha, tá certo? Ele é bem parecido com o exercício anterior, né, o exercício 3, tá bom? Chama x aí, x representa o número de acertos, tá bom? Olha bem aqui, ó. X, chama aí, x representa o número de acertos, certo? Ou seja, o número de arremessos aí que ele converteu, e y representa, né, o número de erros em que ele teve aí nos arremessos, erros, tá bom? Então, encontra o sistema aqui, dá uma pausa no vídeo, certo? E eu volto já com o gabarito. Dá uma pausa no vídeo, tenta responder. Pronto, né? Já voltou, já tentou? Então, bora lá. Vou expor bem aqui o gabarito para vocês. Pronto, está bem aqui a nossa resposta, o nosso sistema, tá bom? Gente, mais uma vez, observe que o sistema está bem bonitinho, ó, bem organizadinho. X, incógnita Y no primeiro membro, termo independente no segundo. Incógnita X, incógnita Y no primeiro membro, termo independente no segundo membro, certo? Observa que a gente tem as incógnitas aqui no primeiro membro, o termo independente no segundo membro. E observa ainda que a gente tem aqui, ó, na primeira equação, começa com x, depois y. Na segunda equação, começa com x, depois y, certo? Essa organização ela é muito importante quando a gente for trabalhar, por exemplo, resolver sistemas lineares. E um dos métodos que a gente vai utilizar, por exemplo, é a regra de Cramer, né? Em que a gente precisa deixar esse sistema bem organizadinho, tá bom? Então, bora lá para mais um exemplo. Pronto, já está aqui na nossa tela. Exemplo 5, exercício 5, é do Enem. Uma companhia de seguros levantou dados sobre os carros de determinada cidade e constatou que são roubados em média 150 carros por ano. Então, 150 carros por ano são roubados, certo? O número de carros roubados da marca X é o dobro do número de carros roubados da marca Y. E as marcas X e Y juntas respondem por cerca de 60% dos carros roubados. Lembra que a quantidade de carros roubados é 150, certo? O número esperado de carros roubados da marca Y é... Então, bora lá. Repito, nesse momento a gente vai só encontrar o sistema. Gente, ó, X representa o número de carros da marca X e Y representa o número de carros da marca Y. X são carros da marca X. E Y são carros, certo? Da marca Y. O que acontece aqui? Ó? O número de carros roubados, da marca X é o dobro do número de carros da marca Y. Ou seja, a gente tem bem aqui, ó, escrever bem aqui, ó, X é quanto? É 2Y. Então, a quantidade de carros roubados da marca X é 2 vezes a quantidade de carros roubados da marca Y. E as marcas X e Y juntas, gente, juntas é juntar a quantidade de X com a quantidade de Y. Corresponde a 60% dos carros roubados. Então, isso aqui vai dar quanto? 60% de quantos carros roubados? De 150. Então, tu vem e calcula aqui, ó, 60% de quanto? De 150. Aí, né? Aí você é livre para resolver essa porcentagem como achar melhor. Pode usar a ideia de proporcionalidade, pode usar a regra de 3, certo? Agora aqui eu vou utilizar só a multiplicação de frações. Olha só, 60% é 60 sobre 100. Troca a expressão de por vezes 150. Quando aparece nada na fração é 1 aqui embaixo, certo? Então bora lá. Então, bora fazer o seguinte, corta um zero de cima com um zero de baixo. Um zero de cima com um zero de baixo. Então, a gente vai ficar com quanto? Com 6 vezes 15. 6 vezes 15, 90. Sobre 1 vezes 1, 1. 90 dividido por 1 vai dar quanto? 90. Ou seja, 60% de 150 vale quanto? 90. Então, 90 carros, né? Dos 150 carros roubados, 90 carros é da marca X, né?
e y juntas. Então tá bem aqui, gente, ó, encontrado o nosso sistema, certo? Tá encontrado o nosso sistema. E só tem um cuidado, esse sistema ele não está organizado, certo? A segunda equação tá beleza, ó. Essa segunda equação aqui tá ótimo, show de bola. Mas a primeira equação tá bem bagunçada. Então bora organizar a primeira equação, certo? Quem é a primeira equação? Ó, x. Quando eu trouxer o mais 2y de lá para cá, vem menos 2y. E lá vai ficar quem? Ninguém, né? Trouxe todo mundo, então é zero. Embaixo eu tenho x mais y, ó, só vou repetir. Ela tá arrumadinha, bem bonitinha. Então pronto. Então tá aqui, ó. Observa que ela tá bem bonitinha, bem arrumadinha. Aí de repente diz assim, professor, mas eu achei esse sistema, agora já tem esse outro. Qual dos dois sistemas? Tanto faz, tu resolver um ou outro vai dar a mesma situação. Mas eu te digo, olha, organiza o sistema, vai logo aprendendo a organizar o sistema desse modo aqui, tá bom? Esses dois sistemas têm o mesmo conjunto de solução. Então a gente disse que esses sistemas são equivalentes entre si, ó. Vou até botar esse tiozinho bem aqui, ó. Vou apagar aqui, botar mais bonitinhozinho, ó. Botar bem aqui, ó. O que quer dizer esse tio bem aqui? Quer dizer que esse sistema aqui de cima, ele é equivalente ao sistema de baixo, certo? Todos dois, né, resolvem o problema, tá bom? Beleza? Vejam a importância, né, logo da gente organizando essas coisas, tá certo? E vamos aí para mais um exemplo. Pronto, já está aqui na nossa tela, certo? Os donos de uma papelaria localizada na região central de São Bernardo do Campo resolveram antecipar a venda de material escolar para o ano de 2019. Para atrair mais clientes, eles formularam 3 ofertas. Então está aqui descrito as 3 ofertas. A primeira, 5 canetas, 4 cadernos e 10 lápis por R$ 62,00. 3 canetas, 5 cadernos e 3 lápis por R$ 66,00. 2 canetas, 3 cadernos e 7 lápis por R$ 44,00. Bem, pessoal, então o que a gente quer daqui? Isso aqui é só o sistema que representa isso aqui, tá bom? Então, bora lá. Vou chamar de x, ó. Que vai ser x? O preço das canetas, certo? Vamos chamar aqui de y, preço dos cadernos. E por último, chamar de z, preço dos, né? Preço de cada lápis, certo? Então, esse sistema aqui ele fica fácil montar. Se 5 canetas, 4 cadernos e 10 lápis custam 62, então a equação que representa isso é 5x mais 4y mais 10z. Isso aqui é igual a quanto? 62, certo? Isso aqui o que é? É para essa primeira equação aqui, ó, certo? Onde x representa o número de caneta, y o número de caderno e z, né, quantidade de lápis. Na segunda equação, vou ter 3x mais 5y mais 3z. Isso aqui vai gastar um total de quanto? De 66. E por último, né, a terceira aqui, vou ter 2 canetas, 3 cadernos e 7 lápis. Isso aqui é o todo. Vai gastar quanto? R$ 44,00. Tá bem aqui o sistema, certo? Então observa que esse sistema ficou um pouquinho maior em relação aos outros que a gente vem trabalhando. Esse sistema aqui eu digo que é um sistema 3x3, enquanto todos os outros é o sistema 2x2. 3x3 significa que eu tenho 3 equações, certo? Por 3 incógnitas. Ó, 3 equações por 3 incógnitas. 1, 2, 3 equações e as incógnitas x, y e z, tá bom? Beleza? Pessoal, a gente fica por aqui, né? Espero aí que tenha compreendido um pouquinho mais sobre os sistemas lineares, tá certo? Bom, um abraço aí e aguardem nossos próximos vídeos. Valeu!